Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões esparramados por todo o território brasileiro. É um prazer recebê-lo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula sobre matemática financeira, nós vamos falar sobre equivalência de capitais. Um assunto muito abordado nos concursos públicos, de uma certa compreensão até considerável, não é de difícil compreensão, mas é importante que a gente dê aí algumas dicas e alguns tópicozinhos que têm que ser levados em consideração na hora de resolver os exercícios. Então vem comigo para iniciarmos a nossa aula sobre equivalência de capitais. Primeiramente, a gente quer destacar que quando a gente fala em equivalência de capitais, nós temos um regime de capitalização que está inserido nessa equivalência, que pode ser simples ou composta. Então, nós vamos estudar os dois regimes de capitalização no caso da equivalência, a simples e a composta. Vamos iniciar nesta aula falando sobre o regime de capitalização simples, tá? Então, o que nós destacamos para abordar nesta aula aqui? Nós vamos falar sobre um glossário, né? O que seria isso? É uma forma de nós aí traduzirmos o significado de algumas palavras-chave. E isso aqui serve tanto para o simples quanto para o composto, para os dois regimes de capitalização. Porque é importante nós familiarizarmos com algumas palavras-chave. Então a gente vai estar passando isso daí. Depois falar um pouquinho da importância do dinheiro no tempo, até para nós entendermos o propósito da equivalência de capitais, conceituar a equivalência e depois a parte prática, que é a resolução de exercícios, a resolução de problemas, ok? Bom, então vamos começar aí definindo algumas palavras-chave, né? Uma coisa que a gente sempre ouve falar na matemática financeira é juros, né? Então essa palavra vai estar sempre presente nos exercícios. Juro é o quê? É a remuneração do fator capital, né? De um determinado valor, de um principal, né? Emprestado ou aplicado produtivamente, né? Então, digamos assim, é o rendimento que um determinado valor aplicado por um determinado tempo vai nos conceder. Isso é juros, ok? Depois, taxa de juros é uma outra palavrinha que comumente vai aparecer nos exercícios. O que é a taxa de juros? É justamente aquele fator, né, que vai ser aplicado nesse capital, né, para calcular o rendimento ou para nós encontrarmos o desconto, porque quando a gente fala em equivalência, nós vamos daqui a pouco dar uma ênfase mais a isso, nós podemos prorrogar ou antecipar um pagamento, ok? Então, a taxa de juros seria o quê? A relação entre os juros e o capital. É ela que faz essa ligação dos juros, relaciona os juros com o capital. Ela é aplicada numa unidade de tempo. Então, muito importante nós destacarmos isso também. Refere-se sempre a uma unidade de tempo, exemplo, 12% ao ano. Porque os juros, nós podemos ter juros diários, juros mensais, juros bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, enfim. Existe uma série de situações em que a taxa de juros pode ser enquadrada. Bom, uma outra palavrinha-chave que também aparece comumente nos exercícios é a palavra capital, né? O que é esse capital? É qualquer valor representado monetariamente, aplicado para produzir rendimento, pode ser considerado capital. Então, veja bem, em alguns casos ele é chamado de valor nominal, valor atual, enfim, ou só valor.
Então, tem uma série de nomenclaturas que podem ser atribuídas ao capital, mas nós temos que ter como destaque que é sempre o quê? É um valor que vai ser representado monetariamente, que vai ser alvo do nosso estudo, ou serve como base para um cálculo de um valor futuro, ou serve como base para encontrar um valor no passado, ok? Para nós efetuarmos um desconto, ele vai servir como base. Então, esse valor é o capital. Nós temos uma outra nomenclatura que também aparece constantemente, é a palavra montante. Então, o montante ele está diretamente associado ao capital e aos juros. Tanto que nós definimos como sendo a soma do capital mais os juros. Então, quando você ouvir a palavra montante, entenda que ele é resultado da soma do capital que está sendo aplicado, mais os juros que está sendo concedido, ou o capital menos o desconto que está sendo concedido. Tá? Isso é montante. Uma outra palavrinha-chave é a data focal. Data focal, ela às vezes não aparece no enunciado do exercício, mas ela é uma palavra que nós temos que ter conhecimento, porque ela vai servir como base para nós compararmos valores, né? Então, é a data que se considera como base de comparação dos valores referidos a datas diferentes. A data focal também é chamada de data de avaliação ou data de referência. Então, enfim, nós temos um capital, ou dois capitais, por exemplo, né? Eu tenho dois capitais e eu quero comparar esses capitais. Para nós fazermos uma comparação entre capitais, nós temos que ter uma mesma data de referência, uma mesma data base, ou seja, uma mesma data focal. Então, eu tenho que transportar esses valores por uma mesma data. Se eu tenho um capital que vence daqui a 2 meses e um capital daqui a 5 meses, para poder compará-los, eu tenho que trazer eles para uma mesma data. Então, essa data que vai ser comum tanto para o primeiro quanto para o segundo capital é chamado de data focal. Então, é uma palavra que nós vamos usar muito aqui na hora de resolver os exercícios. E valor atual. O que seria o valor atual? É a soma dos valores atuais dos seus termos na mesma data focal e a mesma taxa de juros. Como seria isso, professor? É o seguinte: eu tenho um capital 1, um capital 2, e eu vou transportá-los para uma data única, para uma mesma data focal. Então, eu pego o capital 1, transfiro para a data focal, e pego o capital 2, também transfiro ele para a mesma data focal. Então, eu vou ter dois valores atuais, do capital 1 e do capital 2, porque ao transportar esses valores para a mesma data focal, eu vou ter que calcular uns juros em cima, dependendo do prazo que diferencia a data do título do capital, a data focal que eu estou transferindo. Então, quando eu transfiro eles para uma mesma data, eu vou somar esses dois valores, eu vou passar a ter um único valor, que é chamado de valor atual. Ok? Bom, enfim, essas palavras a gente gostaria de dar esse destaque no início da aula, justamente para que não haja dúvida na resolução dos exercícios quando nós estivermos resolvendo aí. Uma outra questão que é muito importante nós falarmos é o valor do dinheiro no tempo, até para nós entendermos o porquê que se tem esse estudo sobre equivalência de capitais. Eu vou aqui enfatizar uma situação assim bastante corriqueira. Vamos supor que você tivesse duas situações. Na primeira situação, você tem uma você tem uma dívida para receber, e aí você tem duas propostas em cima. Na primeira proposta seria o seguinte: a pessoa está te devendo R$200 e ela propõe pagar esses R$200 para você na data de hoje, ok? Então você tem essa proposta. E a segunda proposta seria a pessoa pagar esses mesmos R$200, só que daqui a 1 ano, ok? 1 ano. Então, você tem essas duas propostas. Aí, veja bem, aí recebo R$200 hoje ou recebo R$200 daqui a 1 ano? Dá a mesma coisa? Bom, enfim, tudo vai depender
da taxa de inflação do mercado, né? Mas vamos supor que a taxa anual seja de 10%, um exemplo. Então, se você optar em receber esses R$200 hoje e aplicar isso aí a uma poupança ou coisa parecida, de tal forma que esses 10% seja considerado aqui, então no final de um ano, com 10% de rendimento, você vai ter R$220, tá? Então, considerei aqui uma taxa de 10%, né, que você teve um rendimento de 10% na aplicação desses R$200. Então, veja bem, esses R$200 daqui a um ano, ele vai estar valendo quanto? Daqui a um ano, ele vai estar valendo 220. E esse R$200 aqui, que você vai receber daqui a um ano? Você vai receber os mesmos R$200. Conclusão. O que aconteceu comparando-se os dois valores? Observe que o valor que você tinha que receber era o mesmo. Só que um recebendo hoje e aplicando ele daqui a um ano vai estar valendo 220. E esse outro não. Se você optar por receber daqui a um ano, você vai receber os mesmos R$200. Conclusão, você vai ter um lucro de R$20, se você optar pelo recebimento hoje. Por que nós fizemos essa ênfase? Para você compreender a importância do dinheiro no tempo. Ou seja, com o passar do tempo, o dinheiro perde valor. Por isso se faz a correção monetária. E esses juros da correção monetária, ele está diretamente associado ao tipo de economia, principalmente a inflação que está se dando no período, ok? Então, está aqui uma ênfase para nós entendermos a importância do dinheiro no tempo. Ele perde o seu valor com o passar do tempo, ok? Dessa forma, nós temos o seguinte. Os problemas financeiros decorrem essencialmente do conceito de que o dinheiro tem valor diferenciado no tempo, né? Acabamos de provar isso daqui. Isto é, quantias iguais em diferentes instantes de tempo devem necessariamente ser consideradas como sendo valores diferentes. R$200 hoje não é a mesma coisa que R$200 daqui a um ano. Então, devem necessariamente ser consideradas como valores diferentes, tá? Por isso que nós fizemos a correção desses 200. Ou seja, R$200 a um ano é equivalente a 220, levando em consideração, obviamente, aquela taxa de correção que nós colocamos, ok? Então, 200 equivale a 220. Então, eles têm o mesmo valor, Então, nós não podemos considerar quantias iguais em diferentes instantes de tempo. Tranquilo? Bom, uma outra questão com relação ao valor do dinheiro do tempo, dado que o dinheiro tem valor diferenciado no tempo, decisões que envolvem diversos capitais em diversas datas exigem que se adote. Eu tenho aqui com datas de aplicação diferentes. Né? Então, eu posso verem em datas diferentes, tá? Então, o padrão, tenho que colocá-los no mesmo padrão para poder fazer a escolha. Qual é a melhor aplicação, qual é o melhor investimento, enfim. Comprar à vista ou a prazo, investir em A ou em B, substituir pagamentos, são situações corriqueiras para todos. E diretamente a gente vivencia isso na prática, né? Às vezes você chega numa loja e compra um determinado produto e você tem uma série de opções de pagamento. Você pode pagar à vista, você pode pagar em 2 vezes, você pode pagar em 3 vezes e aí pode ter ou não ter uma taxa de juros embutida nisso daí. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Dizer que o pagamento à vista é a melhor forma, nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Por isso que é importante nós entendermos esse padrão de resolução. Porque aí
não só aplicável nos concursos públicos, que exige isso, mas no próprio dia a dia nosso, nós vamos poder tomar decisões mais certas, pelo menos que favoreçam mais financeiramente aquela situação, ok? Por isso que é importante a gente entender. Essas questões são resolvidas através de um princípio de matemática financeira, denominado equivalência de capitais. Então, a equivalência, ela existe justamente para suprir essa deficiência que nós temos de comparar valores quando em tempos diferentes ou valores diferentes, ok? Beleza? Então vamos entrar agora no estudo da equivalência de capitais. Bom, então o que é a equivalência de capitais, né? A palavra equivalência, ela implica numa igualdade, ok? É algo que vai nos dar o mesmo resultado, o mesmo valor, tá? Então nós definimos equivalência da seguinte forma: disse que 2 ou mais capitais, no mínimo 2, claro, para poder comparar, mas pode ser mais. Eu posso ter 3, 4, 5, 10, posso ter vários valores, vários capitais, com datas de vencimentos de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.